As ações da Via, que agora inclusive voltou a se chamar Grupo Casas Bahia, estão em queda livre na bolsa nos últimos dias. E com a ação negociando na casa dos centavos, o que a gente faz agora? É hora de comprar ou é hora de vender? Vamos entender melhor esse caso nesse vídeo aqui. As ações da Via vêm despencando nas últimas semanas por uma série de motivos. Primeiramente, lá atrás, a empresa anunciou que faria uma chamada de capital. E isso escancarou a necessidade de dinheiro que a empresa tem. Mais recentemente, nós tivemos o downgrade da Via pela S&P. A S&P cortou o rating da Via de AA- para A-. Foi um corte bastante grande e também ajudou as ações a sofrerem ainda mais. E por último, nós tivemos a precificação dessa chamada de capital, a precificação desse follow-on. A ação da Via foi precificada a 80 centavos nesse follow-on e acabou frustrando muito as expectativas da própria empresa. A Via esperava arrecadar algo em torno de 1 bilhão com esse follow-on, mas com essa precificação a empresa acabou arrecadando algo em torno de 623 milhões de reais. E esse número do follow-on fica ainda pior quando a gente vê que a família Klein, que é a família controladora das Casas Bahia, aportou mais ou menos 300 milhões de reais nesse follow-on e o restante foi para fechamento de posição short. Pouquíssimos investidores subscreveram as suas ações. E o motivo por trás de todos esses movimentos, desde o downgrade da S&P até o follow-on, é um só: a dívida da companhia. Não é segredo para ninguém que a Via tem uma dívida bastante elevada, e isso se agravou ainda mais nos últimos anos porque nós estamos ainda em um período de juros extremamente altos. Isso por si só já faz com que as empresas tenham uma despesa financeira extremamente alta com as suas dívidas. Mas além disso, a Via precisou rolar algumas dívidas durante esse período. Por exemplo, ela tinha uma debênture vencendo, ela foi lá e lançou uma nova debênture para fazer essa rolagem de dívida. E rolar dívida, lançar debêntures ou qualquer outro título bancário, qualquer outro título de dívida em um cenário de juros muito altos, acaba gerando uma dívida também bastante onerosa. E foi o que aconteceu com a Via. Se nós abrirmos qualquer um desses sites de fundamentos e olharmos a relação dívida líquida pelo EBITDA da Via, nós vamos encontrar um número em torno de 5 vezes. Porém, isso não condiz com a realidade da empresa. Isso porque nessa conta não entra algumas dívidas que a empresa tem, como por exemplo, dívida de aluguéis e arrendamentos, dívida de financiamentos de curto prazo, como risco sacado, por exemplo. Isso tudo acaba não entrando. Então, para a gente ter uma noção real do endividamento da companhia, nós teríamos que fazer esse número dívida líquida pelo EBITDA ajustado, colocando todas essas outras dívidas na conta. E fazendo esse número, a gente encontra uma relação dívida líquida pelo EBITDA superior a 10 vezes. Isso mostra o tamanho da alavancagem da companhia. E foi justamente por isso que a S&P rebaixou fortemente o rating da Via. E esse rebaixamento no rating trouxe ainda mais problemas para a empresa, porque essa queda brusca no rating abre espaço para um vencimento antecipado dos CRIs que a empresa lançou recentemente. Caso esse vencimento antecipado aconteça, vai ser um dispêndio de caixa extremamente alto para a companhia, o que seria muito negativo. E é justamente por ser algo tão negativo que a Via já está em tratativas com os detentores desses CRIs para conseguir um waiver para essa cláusula, ou seja, deixar essa cláusula de canto e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, nem tudo são notícias ruins. Tem algumas iniciativas da empresa que podem ser muito importantes para essa reestruturação da companhia. A primeira iniciativa foi anunciada pela própria empresa, que é um fechamento de lojas, principalmente daquelas lojas que não são rentáveis, para diminuir os custos da companhia. E isso é visto com muitos bons olhos pelo mercado, porque justamente a Via Varejo precisa se focar em diminuir os seus custos, em diminuir a sua alavancagem. Esse é o ponto zero, tem que partir daí. Outro ponto que também pode ser muito importante é que a Via, segundo fontes, está negociando com os bancos um haircut, ou seja, uma diminuição da sua dívida na casa de 50%. Isso aqui, por enquanto, é um burburinho, mas a gente sabe que no mercado, aonde tem fumaça, também tem fogo. E se a Via realmente conseguir esse haircut, essa diminuição brusca na sua dívida,
vai ser a melhor notícia para a empresa nos últimos anos, não tenha dúvida. E aí alguém pode perguntar, mas Cleison, por que os bancos aceitariam dar um desconto tão grande nessa dívida? Bom, a resposta é muito simples. Os bancos aceitariam esse desconto para impedir que a empresa entre em uma recuperação judicial. Se a Via entrar em uma recuperação judicial, ela pode conseguir um desconto até maior dessas dívidas. Então, para os bancos, também não é um bom negócio deixar a empresa ao léu entrar em recuperação judicial, porque isso certamente vai bater muito forte no balanço desses bancos, como a gente viu no caso das Americanas. O Bradesco, por exemplo, foi fortemente impactado por conta dessa recuperação judicial das Americanas. E eu acredito que com a Via, os bancos não querem que isso aconteça. E um outro ponto positivo para a empresa é que o ciclo de cortes nos juros aqui no Brasil já começou. E à medida que esse ciclo de cortes se aprofunda, a gente tende a ver um mercado mais benevolente, entre aspas, com essas empresas do varejo, como é o caso da Via. Além disso, juro menor indica uma economia mais pujante, indica um consumo maior, o que é muito positivo para as empresas do varejo. Portanto, tem muitos pontos negativos, mas tem alguns pontos que podem ser notícias positivas para a companhia nos próximos meses. Dito isso, qual é a minha visão para o case? Será que vale a pena comprar agora que as ações estão valendo centavos? O que eu acho? Eu acho que a situação da companhia é muito delicada, é extremamente delicada e eu não descarto que a empresa entre com um pedido de recuperação judicial. Caso isso aconteça, talvez seja até positivo para a empresa, porque como eu falei, entrando em recuperação judicial, a empresa consegue renegociar as suas dívidas e vai conseguir um desconto muito grande. Porém, tem um risco, tem um dano à imagem da companhia, que também é um dano muito grande e que tem que ser ponderado. Então, apesar de não estar descartada a hipótese de uma recuperação judicial, eu acredito que essa medida só será tomada em último caso. Dito isso, eu acredito que hoje no mercado nós temos muitas outras opções de investimento muito mais óbvias, muito mais tranquilas e que podem nos trazer um retorno muito grande, muito mais rápido do que as ações da Via. Eu preferiria comprar ações de outras empresas, como por exemplo, Simpar, a própria Moura do B, que foi o último vídeo aqui do canal, Ambipar, Banco Inter, enfim. Vou deixar um vídeo aqui da carteira que eu montei para o canal, onde tem algumas teses que eu acho bastante interessantes. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de não comprar as ações nesse momento, eu vou começar a olhar esse caso um pouco mais de perto. Primeiro, porque hoje está muito claro no mercado que existe um pessimismo extremamente grande com a empresa e é quase um consenso que a empresa vai quebrar. E geralmente nesses casos, onde se tem uma visão dominante, onde se tem um consenso, que nesse caso é um consenso que a empresa vai quebrar e vai deixar de existir, o mercado acaba exagerando e a gente pode ter algum dinheiro para ganhar nessas situações. Além desse pessimismo consensual, existe um outro ponto que eu vou falar novamente e que a gente precisa prestar atenção, que é a virada no ciclo de juros. Essa virada no ciclo de juros, ela é muito potente para as empresas do varejo, principalmente para esse varejo linha branca, como é Magazine Luiza e Via Varejo. E o mercado, ele costuma ser maníaco-depressivo. Da mesma forma que ele odeia uma empresa em um cenário, ele pode amar essa empresa em outro cenário. Nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes. No próprio setor de varejo, a Magazine Luiza era mais ou menos isso em 2015. Todo mundo acreditava, era um consenso, que a empresa iria falir. Mas a empresa não faliu e o que a gente viu foi que a ação se multiplicou por várias vezes. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a Via, mas esse é um sinal muito claro de que o mercado muda muito rápido de mood e de opinião. Se nós chegarmos em um juro de 8, 7%, não tenham dúvida que isso vai ser muito poderoso para as empresas do varejo. E aqui eu também incluo a Via. Então é muito importante prestar atenção nisso. A grande questão que eu vejo nesse momento é a gente saber se a empresa vai sobreviver, se ela vai ter condição de chegar viva nesse momento de juro menor para surfar essa melhora do cenário. Se a empresa chegar viva, se esse plano de reestruturação começar a dar um retorno interessante, eu acho que as ações têm um potencial grande.
Caso contrário, a empresa vai para uma recuperação judicial e aí o futuro a Deus pertence. Se você tem as ações da Via ou está pensando em comprar as ações da Via, eu prestaria atenção em duas coisas muito importantes. A primeira coisa é o tamanho da posição. Se tu quiser mesmo assim comprar as ações da Via nesse momento, monta uma posição pequena, 1%, 2% do teu patrimônio. Por quê? Caso a empresa não quebre e dê a volta por cima, tu vai participar de uma alta interessante. Então tu vai estar com uma exposição que ainda vai te dar um retorno legal. Porém, caso a empresa quebre, que é o cenário mais provável hoje, isso não vai machucar muito a tua carteira. E a segunda coisa que eu prestaria bastante atenção é essa negociação que a Via Varejo tem com os bancos. Caso a empresa consiga essa redução na sua dívida sem ter que entrar em recuperação judicial, como eu já falei mais cedo, vai ser a melhor notícia para a tese nos últimos anos e que pode fazer a ação responder muito bem. Então, caso esse trigger aconteça, a gente vai ter uma descompressão de risco bastante importante. Como eu falei, eu não compro as ações da empresa nesse momento, mas eu não acredito que a gente tenha que ter preconceito contra qualquer ativo. Tudo é uma questão de preço. Se eu tiver um ativo ruim que é precificado como péssimo, eu tenho uma simetria para capturar, porque esse gap do péssimo para o ruim vai fechar em algum momento. Mas agora me diz qual é a tua opinião. Tu compra, vende, fica de fora, enfim, qual é a tua opinião sobre as ações da Via? Manda aqui nos comentários. E também não esquece, deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações para nunca perder nenhum conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.